7 de fevereiro de 2025, sexta-feira da quarta semana do tempo comum. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta sexta-feira. Sextou com alegria. Chegamos a mais um fim de semana. Que alegria, né, minha gente? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe seu fim de semana. Ainda é tempo de trabalho, de labuta, não é? E nada melhor do que começarmos o nosso dia de trabalho, de estudos, ouvindo a palavra de Deus. Sinta-se bem acolhido. Nós vamos meditar nesta manhã dessa sexta-feira, a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é a leitura da carta aos Hebreus, o capítulo 13, versículos do 1 ao 8. Irmãos, perseverai no amor fraterno, não esqueçais a hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos sem o perceber. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se estivesseis presos com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. O matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os imorais e adúlteros. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. De modo que podemos dizer com ousadia: o Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me um homem? Lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, e por toda a eternidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, que texto fantástico, né? Nós ouvimos Hebreus capítulo 13, do 1 ao 8. É um texto que fala de diversas coisas. E nós vamos começar o nosso dia hoje ouvindo essas dicas, né? Essas exortações do autor da carta aos Hebreus. E isso deve ajudar a nossa vida prática, né? Então vamos lá, vamos começar pela primeira. Perseverai no amor fraterno. Olha só, a primeira aqui já é um grande desafio. Por quê? Porque não é fácil viver com outras pessoas, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, e vocês concordam comigo com toda certeza. É muito complicado conviver com pessoas diferentes, né? É muito complicado. Por quê? Porque a gente tem a mania de querer que o outro seja como eu sou, né? Nós queremos que as pessoas sejam como nós. E isso acaba comprometendo um amor fraterno. Por quê? Porque o amor, ele admite diferenças. O amor, ele admite imperfeições. O amor, ele perdoa, ele não põe condições. Vocês sabem tudo isso, eu também sei. Nós sabemos. Por isso que quando a gente começa a conviver com as pessoas, né, a gente vai, no começo de uma convivência fraterna, a gente vai percebendo nas pessoas muitas virtudes, mas também muitos defeitos. E nós precisamos aprender a lidar com eles, né? Acho que todos vocês sabem, partilhei com vocês. Eu estou iniciando uma nova missão, uma nova paróquia, né? E as pessoas vão conhecer o novo pároco, todo mundo com bastante entusiasmo, né? Com bastante curiosidade, diria assim. E o pároco também vai conhecer muita gente, né? Quando começa um trabalho novo dessa forma, nós temos que ter consciência de que vão surgir pessoas na nossa caminhada que pensam diferente de nós, com as quais nós vamos ter um bom trato, muitas vezes conversar, partilhar opiniões distintas e saber partilhar o amor, sabe? Nós precisamos aprender a conviver assim. Minha gente,
Eu convivo com as pessoas e eu vejo muito dentro da igreja, muita intolerância, né? Muita intolerância, muita implicância, muita rixa, muita divisão, muito mexerico. Isso não combina com o ato de ser cristão. Não combina, né? Por pior que uma pessoa seja, por mais difícil que seja conviver com ela, porque você sabe que tem pessoas que são muito complicadas a convivência, né? Oxalá você que esteja me escutando não seja uma pessoa complicada de se conviver, né? Mas existe gente que pega na veia da gente, não é? É ou não é? Nós precisamos amar, minha gente. Nós precisamos acolher. Nós precisamos ter paciência. Nós precisamos saber conviver, né? E a gente vai criando, às vezes, implicância com as pessoas. Tem muita... Olha, presta bem atenção, você que está me escutando. Às vezes a gente cria implicância com as pessoas sem conhecer a pessoa. Pela aparência, pela impressão primeira que fica, pelas aparências, pelo que outros disseram. Calma. Você vai conhecer, e todos nós temos virtudes e vícios e defeitos. Então, nós precisamos nos ajudar na aceitação mútua para que mutuamente nós cresçamos, sabe? Não cabe entre cristãos acepção de pessoas. Cabe. Eu sempre prego isso. Aliás, na minha mensagem de despedida, na minha missa de despedida da Paróquia São João Batista, no último domingo, né? A Cristina, que proferiu uma mensagem de homenagem, ela bem disse: Padre Diego é caracterizado por falar muito da questão da convivência e do amor próximo, do amor ao próximo. E é verdade, minha gente. Sabe por quê? Porque eu vejo que é um grande contra-testemunho de nós cristãos. É um grande contra-testemunho, sabe? Tem que aprender a amar, sabe, minha gente? Me parece que uma frase do Dalai Lama, né? Não sei se é verdade, se é dele, não leio textos muito de budismo, dessas coisas, mas me parece que de outras religiões também, até mesmo o islamismo, também não leio muitos textos assim, né? Mas parece que o Dalai Lama uma vez falou, né? Se um dia os cristãos viverem o evangelho que eles pregam, eu me torno cristão. Não sei se é verdade essa frase, né? Mas para a gente refletir, é bem verdade. Não adianta ficar falando do amor de Deus, de pecado, de conversão, de não sei o quê. E você faz acepção de pessoas, não acolhe as pessoas, não sabe conviver bem, não sabe amar. Não adianta nada, né? É igual um padre, né? Eu sou sacerdote. Esse ano, 5 anos de sacerdócio. Não adianta ficar fazendo tanta coisa. Se é um padre que não acolhe os outros, se é um padre que faz discriminação de pessoas, acepção de pessoas, é um padre autoritário, é um padre que não sabe amar e que não sabe ensinar os outros com o seu próprio testemunho a amar, não adianta nada. E nós vemos isso dentro da igreja. Estou falando porque eu estou saindo de uma paróquia, né? As pessoas sabem que eu as amo demais e é por amá-las que eu me vejo no direito e na possibilidade de falar sobre isso, né? Na São João Batista, muitas dificuldades de convivência entre as pessoas. Implicâncias e ciúmes e coisas não combina com o evangelho. Não combina, minha gente. Né? Eu estou chegando numa outra paróquia. Claro que cada paróquia tem sua característica, suas características próprias. E a gente fala do que a gente vive, não é? E a gente está no meio também. Pode ser que a gente também tenha essas dificuldades que a gente precisa superar, porque é um tremendo contra-testemunho o fato de amor ao próximo. É sim. Né? Mas vamos amadurecendo, né? O autor da carta aos Hebreus, ele continua o texto, olha só. Não esqueçais a hospitalidade, pois graças a elas alguns hospedaram anjos sem o perceber. Acolher o outro. Minha gente, como é difícil acolher pessoas que são olhadas e vistas pelos outros com maus olhos, né? Como é difícil acolher aquilo que num moralismo
escrachado, aquilo é rechaçado. Como é difícil, como é difícil, como é difícil, né? No fundo, a gente tem que perceber, quando a gente começa a olhar para a gente mesmo, presta bem atenção, e a gente percebe que em nós tem tantos defeitos e tanta coisa para ainda amadurecer, a gente para de ficar fazendo, de ficar extirpando, de ficar excluindo, de ficar se afastando dos outros. Nós somos seres humanos, estamos caminhando no mesmo barco rumo à eternidade. Claro que tem uns que são mais santos do que outros, né? Tem leigos mais santos do que outros, tem padres muito mais santos do que outros, e um está lá em cima, outro está no meio, outro está lá embaixo, mas nós estamos caminhando para o mesmo fim, que é o convívio eterno com Deus. Por quê? Por que tanta exclusão? Por que não há acolhimento? Sabe? Às vezes a gente vai nas comunidades paroquiais por aí, né? Isso, graças a Deus, na paróquia onde eu saí, na São João, não tem, é uma paróquia bastante acolhedora, graças a Deus, um povo maravilhoso, né? Me parece que também nessa paróquia onde eu estou chegando, também é um povo acolhedor, maravilhoso. Mas às vezes a gente escuta alguns amigos padres sobre algumas comunidades, pessoas que não sabem acolher, pessoas que olham diferente para os outros. Às vezes chega alguém novo na comunidade, a pessoa não acolhe, sabe, não sabe envolver o outro, aproximar o outro do seio comunitário, não, né? Afasta, exclui, inveja, ciúmes e coisas, sabe, minha gente? Isso não é de Deus, isso não é de Deus, né? E às vezes a gente vê isso nas comunidades, sabe? Quando chega uma pessoa nova, a pessoa começa a exercer alguma função, a pessoa começa a se destacar, porque é uma pessoa que está cheia de virtudes e tem muita coisa a oferecer. Os outros já começam a olhar com o olho torto. Para que isso? Para que isso, minha gente? Olha, aprecie, aproveite o outro, né? Eu prezo muito por isso, muito, 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 muito. Eu gosto de valorizar as virtudes do outro. Aproveite para que você possa crescer junto com o outro. Hospitalidade, acolhimento, abraço, né? Nós somos brasileiros, nós precisamos exercer esse amor, esse calor, essa ternura que é própria nossa. Deixemos de lado as implicâncias, os ciúmes, as invejas, os maus sentimentos, deixemos de lado. Depois, o autor da carta aos Hebreus continua: lembrai-vos dos prisioneiros, como se estivesseis presos com eles, e dos quais são maltratados, pois também vós tendes o corpo. O que quer dizer o autor da carta aos Hebreus que está tentando dizer aqui? Hoje a gente pode olhar um prisioneiro, alguém que foi preso porque cometeu algum erro. Ora, quem não erra? Quem é digno de julgar o outro? Ninguém. Porque hoje ele cometeu um erro e fez aquilo, amanhã eu posso cometer algo diferente e ir para o mesmo lugar e ser preso também. E aí? Lembre-se que você tem um corpo, e se você tem um corpo, você pode ser preso. Pode acontecer alguma fatalidade, alguma coisa que te leve a isso. E aí? Se o outro cometeu alguma fragilidade, o outro teve uma fragilidade e ainda tem, quem de nós não tem fragilidades? Todos merecem um olhar de complacência, um olhar de piedade e compaixão. Todos. Por pior do que ele tenha feito, todos merecem. Minha gente, se a gente for olhar méritos dos seres humanos, todos nós deveríamos estar condenados ao inferno. Começando por mim que estou falando para vocês. Sabe por quê? Porque o lugar onde Deus habita é um lugar tão puro, tão cheio de santidade, que por mérito próprio, por força própria, por direito próprio, por esforço próprio, ninguém chegaria àquele lugar. Ninguém entraria. Então pare de se achar melhor do que o outro. Pare. Versículo 4. O matrimônio seja honrado por todos e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os imorais e adúlteros. Claro, minha gente. Aqui
Está falando para os casados, né? Quando um leito conjugal, de um casal caminha no tempo, em meio a tantas tribulações, mas em santidade, ninguém derruba aquele casal. Olha, eu vou dizer uma coisa que pode ser que escandalize muita gente, mas o leito conjugal, a cama, que é o altar onde o casal se entrega mutuamente em sacrifício um pelo outro, e ali o amor de Deus é derramado. Quando aquele lugar, o sacrifício deixa de acontecer, minha gente, essa relação conjugal ela vai a qualquer momento entrar em decadência. A qualquer momento ela vai entrar em decadência. Eu vou falar umas coisas aqui que se escandalizar você, deleta. Mas presta bem atenção. Você que é casado, não é bem verdade que quando você... Pega uma mulher, por exemplo, se você é mulher que está me escutando, que tem homem também que me escuta. Mas você, quando você briga com seu marido, qual a primeira coisa que acaba sendo evitada? O sacrifício no leito conjugal. É ou não é? Eu briguei com meu marido hoje. Qual a primeira coisa que vai deixar de acontecer nessa semana que você brigou com seu esposo? O sacrifício no leito conjugal. A entrega de um pelo outro. E o demônio bate palmas. Desculpe falar, e se você está se escandalizado ou escandalizada, o demônio bate palmas. Por quê? Quando o sacrifício no leito conjugal deixa de acontecer, olha, a coisa não vai caminhar bem. Não vai caminhar bem. Se você com seu cônjuge, seja homem em relação à mulher, mulher em relação ao homem, estou falando que homens são santos, não. Não, estou falando nada disto. Deveres recíprocos. Se o seu leito conjugal não tem acontecido nele o sacrifício esponsal de entrega um pelo outro, vocês precisam sentar, rezar e discutir um pouco a relação. Sentar, acender uma vela, rezar primeiro, com as mãos dadas e discutir o que não está bem entre nós. Minha gente, o altar de um templo, ou seja, de qualquer igreja que você vai, é um lugar santíssimo. É o altar do sacrifício, é onde Jesus ele se une à sua esposa, a igreja. É naquele altar. Ele derrama o seu sangue e ela o serve. O altar de cada casa é a cama e é a mesa da refeição. São 2 altares. Tudo tem que funcionar bem. Eu preciso me reunir em família, pelo menos uma vez por semana, para poder celebrar sobre o altar da mesa da refeição. Rezar e todos comerem juntos. Deixou de fazer isso? Cada um está no seu canto. Um vai na sala, outro vai lá na cozinha, outro vai no celular. Olha, o demônio vai entrar. Fique esperto. E vai destruir a família. Escuta o que eu estou dizendo. O altar da cama, o leito conjugal, é outro altar. Deixou de acontecer o sacrifício ali, o demônio vai entrar. Escuta o que o padre está dizendo. Escuta. Minha gente, tem poucos anos de padre, né? Esse ano 5 anos, como eu já acabei de dizer. E eu já vi muito. Eu falo isso daí com propriedade, de tantas direções espirituais que eu já atendi entre os casais. De tantas. Mas, padre, o símbolo da cama, vai ter gente que vai falar assim, né? É a questão da sexualidade, isso não é o mais importante, não sei o quê. Olha, você pode até pensar diferente. Só que o que acontece no altar, no leito conjugal, é reflexo de como o casamento está. Por isso precisa
a partir desse sacrifício, desse culto, dessa celebração esponsal, que é a entrega de amor um pelo outro, a partir dessa celebração eu preciso avaliar como está a minha vida conjugal. Cada um de vocês que são casados, interpretem, avaliem e reflitam como bem entender, né? Mas a palavra é clara. O matrimônio seja honrado por todos e o leito conjugal sem mancha. Sem mancha. É claro, o casamento está em crise, minha gente, vai ter adultério logo logo, né? O casamento está em crise, o altar, né, da entrega esponsal, o leito conjugal não está fazendo celebrações, não está tendo entrega de sacrifício, é claro que vai entrar mais gente na jogada. É consequência. Por isso que ele fala depois, ele vai falar do adultério, né? No fundo, minha gente, quem está bem na sua vida conjugal não sente necessidade de olhar para o lado. É isso. Se você está olhando muito para o lado, é porque você não está bem na sua casa. Para, acenda uma vela, reze e veja com o seu cônjuge o que precisa melhorar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Próximo versículo. Que o amor ao dinheiro, versículo 5, não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio disse, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Olha que bonito. Minha gente, o dinheiro destrói casamentos, o dinheiro destrói famílias, o dinheiro destrói relações entre pais, filhos e pais. Nós vemos há décadas atrás filhos que mataram seus pais para receber herança. Dinheiro. E acontece, a gente pensa que nunca acontece na nossa família, perto de nós. Acontece. Quantas brigas, vou perguntar uma pergunta para você. Quantas vezes você já não brigou ou você não estava submetido a uma discussão por causa de dinheiro na sua família? É ou não é? Cuidado com o dinheiro. Não deixe destruir seu casamento. Tem gente que coloca o dinheiro acima do amor do outro, né? Tem gente que coloca o dinheiro acima do amor dos filhos. Eu vou dizer uma coisa a vocês, não vou expor ninguém porque não estou a fim de ser processado, mas eu testemunho isso perto de mim. Perto de mim. Pessoa que coloca ainda o dinheiro acima da família. Por enquanto, parece que está tudo bem. Mas eu sei que mais lá na frente, essa pessoa ela vai entrar num arrependimento profundo. E não vai ter mais jeito de corrigir. O amor de um esposo, de uma esposa, o amor de um filho, o amor de um pai, não pode ser comprado por dinheiro. É inegociável. Inegociável. Versículo seguinte, o versículo 6, né? De modo que podemos dizer com ousadia, o Senhor é o meu auxílio, jamais temerei, que poderá fazer-me o homem. Olha só, confiar em Deus, Deus providencia tudo. Olha só, minha gente, quantas dificuldades nós já não passamos para trás? É ou não é verdade? Mas nós estamos aqui, pode ser que estejamos com muitas preocupações para resolver, mas nós estamos aqui. Deus nos ajuda. Deus nos honra. Confia, seja ousado, confia em Deus, vai dar tudo certo. Versículo 7. Lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Olha só. Minha gente, nós temos na igreja, eu sempre digo para uma pessoa, nós não somos modelos para ninguém. Não somos. Nós temos muitos defeitos, muitos pecados, né? Os modelos, eu sempre digo, né? Uma pessoa e é sempre, às vezes não concorda comigo, mas os nossos modelos como católicos, primeiramente nosso Senhor Jesus Cristo,
que é homem, mas é Deus. É homem e Deus, né? O modelo perfeito, o modelo primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas depois nós temos as criaturas, como nós, que tiveram desafios para amar, para viver a palavra. Mas souberam viver de um jeito ou de outro. A Virgem Maria, sem palavras, né? São José, São João Batista, né? E tantos santos, tantas dificuldades, tantos empecilhos, tantos desafios para amar, tanta coisa puxando contra, né? Nadando contra a maré, mas foram até o fim no ato de amar. São homens e mulheres, criaturas, né? Como nós. Aliás, nosso Senhor Jesus Cristo, que não é criatura, que é Deus, Ele mesmo, né? O Filho eterno de Deus se fez ser humano para poder viver em nós os desafios de amar. E conseguiu viver. Por quê? Para que nós também conseguíssemos, né? Então nós temos pastores e modelos para que nós olhemos para eles e nós vislumbremos o nosso amanhã. Eu quero ser como esse santo no dia de amanhã. Tem ainda muito chão, né? Para eu conseguir chegar lá, mas eu quero ser. E o que o versículo 7 está dizendo? Lembrai-vos dos dirigentes que vos pregaram a palavra, e considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Eu preciso ir olhando esses modelos que hoje, né, merecem a glória dos altares, são santos. Olhando esses modelos, eu preciso também ir crescendo na minha vida. Para quê? Para que eu seja, de algum modo, ou um modo bem inferior, um modelo também, um testemunho. Minha gente, nós somos criados para sermos testemunhos para as pessoas. É claro que, como eu comecei dizendo, esse versículo, nós não traremos nessa caminhada desse mundo um testemunho cheio de perfeição como o de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria. Nós não temos. Por quê? Porque nós temos pecados. Mas a gente precisa, olhando os modelos perfeitos, a gente precisa ir crescendo e se tornando um testemunho melhor a cada dia. O que acontece com a gente? Sabe o que acontece? É que às vezes a gente é contra-testemunho daquilo que a gente prega e que o Evangelho prega. A gente se torna contra-testemunho em coisas tão pequenas. Sabe? Né? Aí acontece alguma coisa tão pequena que outros de fora olham e falam assim: não vale a pena ir na igreja para ficar desse jeito, para ficar como fulano, como cicrano que está lá na igreja. E às vezes é um contra-testemunho tão pequeno, mas a gente acaba por afastar os pequeninos, por escandalizar os pequeninos. Então, minha gente, é isso que está falando, primeiramente para nós sacerdotes, dirigentes, né? Mas para qualquer pessoa que conduza algum trabalho. Seja um testemunho para que as pessoas te olhem com admiração. Sabe, tem gente que vai, por exemplo, pega nas paróquias, diversas paróquias, pessoas que são coordenadoras e são péssimas como ser humano. Por quê? Porque são pessoas autoritárias, são pessoas fuxiqueiras, são pessoas que desenvolvem um trabalho que poderia ser tão bom, mas é um trabalho que fica totalmente comprometido por causa dos defeitos dessa pessoa. E às vezes defeitos que já era para essa pessoa ter superado. Sabe? É difícil, minha gente. É difícil. Por isso que ele está falando para os dirigentes. Vocês, dirigentes, precisam ser testemunhos a serem imitados na fé. Olha só que audaz isso. Né? Eu sou padre hoje. Né? Eu não vou dizer nada de mim. Tem muitos defeitos. Mas a cada ano que passa, a gente precisa se tornar um padre melhor, a ponto das pessoas terem reverência, admiração. Nossa, como o Padre Diego, ele tem essa virtude, essa qualidade. Vai ter defeitos? Vai ter um monte, minha gente. E até morrer acho que vai ter. Mas como o Padre Diego tem essa virtude, essa qualidade, né? Que padre fantástico. Não pelos defeitos que ele tem, mas pelas virtudes que a cada dia ele vai despertando. Estou dando um exemplo de mim, mas isso vale para qualquer pessoa. Né? É ou não é verdade? Você há de concordar comigo. E assim eu encerro a reflexão de hoje. Já delongamos muito.
ou não é verdade que a gente tem prazer de estar ao lado de algumas pessoas e parece que se pudesse eu ficava com essa pessoa 24 horas por dia? É ou não é verdade? Mas tem pessoas que quando a pessoa fica um minuto perto da gente, a gente já começa a perder a paciência, a estribela e fala: nossa, parece que a pessoa já está uma semana aqui. Quando que ela vai embora? Como nós estamos? Nós somos desejosos, ou desejados, melhor falando, porque se nós não somos desejados, a nossa presença, é porque a gente precisa mudar alguma coisa na gente. Nós temos o hábito de ficar apontando muito o outro, mas a gente precisa começar a olhar para a gente e ver: eu sou desejado? A minha presença, a minha ajuda, né? Aquilo que eu posso oferecer? Ou eu sou indesejado? O problema pode estar em mim, não no outro. Que nós reflitamos com muita liberdade, né? Com muita alegria, com o coração disponível. Às vezes, diante da palavra de Deus, a gente fica muito tenso. Isso acaba não nos permitindo evoluir humanamente. Sejamos livres diante da palavra de Deus. O que precisa mudar em nós? Em mim e você. Todos nós temos algo a mudar. Vamos dando um passo de cada dia. Deus vai nos ajudando, com certeza. Força e coragem. Queridos, desejo um fim de semana cheio de Deus, com muita paz, muita alegria, muito amor ao próximo. Que Deus abençoe você e sua família. Amanhã, sábado, estaremos juntos pela manhã, se Deus assim nos permitir. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.